Olá, meu nome é Raquel Dorito e hoje nós vamos continuar conversando sobre a série que eu comecei no último vídeo de relacionamentos abusivos. Eu prometi para vocês que nós vamos conversar desde como identificar um relacionamento abusivo até como se livrar desse relacionamento e como viver uma vida pós-relacionamento, se livrando das sequelas desse relacionamento abusivo. Então, inclusive quero agradecer o pessoal que começou a me responder, me deram dicas muito legais de temas sobre relacionamento abusivo, do que a gente pode conversar. Vou falar sobre roupas, vou falar sobre se tem jeito da pessoa parar de ser abusiva, se tem como reconstruir um relacionamento que é abusivo. Vou fazer vídeo sobre tudo isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Mas hoje o que eu quero dizer é sobre mais um sinal de alerta se você está num relacionamento abusivo. Existe uma coisa que as pessoas não conversam muito e que é o pilar do meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou coach, hipnóloga clínica, e eu trabalho com fortalecimento emocional. Esse é o meu foco, trabalhar com fortalecimento emocional. E as pessoas tendem a pensar que elas são racionais, que elas precisam trazer os sentimentos para a racionalidade. E o que elas não sabem é que nós somos todos seres emocionais. Nós somos governados pelas nossas emoções, querendo ou não. O nosso inconsciente, quem manda, o nosso inconsciente é emocional e é ele quem domina. Partindo desse princípio, o que eu digo sempre para os meus coaches, para os meus clientes, é que não existe sentimento ruim. Não existe, não existe. Mas ter inveja é ruim, Raquel. Ter raiva é ruim. Não, não é. Desde que você saiba olhar para esse sentimento e entender o que ele está te dizendo. Sentimentos são só termômetro. Sentimentos são só indicadores do que é que está acontecendo dentro de você. Como é que isso se encaixa para eu entender se eu estou num relacionamento abusivo ou se eu estou entrando num relacionamento abusivo? Quando você começa a se relacionar com alguém, a ideia é que você se sinta bem, né? A ideia é que o amor, a paixão ou até a amizade te traga sentimentos bons, sensações boas de troca, de interação e tudo mais. Quando você começa lá no fundo a sentir que tem alguma coisa errada, você está adorando racionalmente a situação. É um bom partido, é uma pessoa interessante, é inteligente, ela faz de tudo para te agradar aqui no racional, mas internamente ela te causa desconforto. É um sinal de alerta. É importante dar uma olhada. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando você precisa ficar muito preocupada se você vai dizer alguma coisa e aquilo vai gerar uma briga, uma discussão, talvez seja um sinal de alerta. Quando você se preocupa em sempre estar errada e não tem o que você faça para corrigir aquela situação, ou se você faz o que a pessoa quer e mesmo assim a pessoa te culpa e arranja uma briga, talvez seja um sinal de alerta. Se você é sempre muito preocupada, cheia de dedos para falar com a pessoa, porque pode ser que ela entenda de uma forma que vai causar mais desconforto, então você já começa a pensar muito antes do que você vai falar, pode ser um sinal de alerta. Se você começa a pensar, ficar tenso toda vez que você vai encontrar a pessoa, porque você precisa pensar na roupa, pensar no cabelo, pensar na maquiagem, pensar na forma como você vai se comportar, porque pode ser que a pessoa se ofenda ou fique nervosa com você, talvez seja um sinal de alerta que você pode estar entrando num relacionamento abusivo ou já está num relacionamento abusivo. Percebe que isso tem relação tanto em relacionamentos amorosos, como na amizade, como no trabalho, né? Se você fica muito tenso em encontrar aquela pessoa em questão, sem que a pessoa realmente diga diretamente a situação para você, isso é um sinal de alerta que pode estar acontecendo um abuso sem você nem perceber. Eu tive um namorado
foi quando eu comecei a ter esses alertas de que talvez eu estivesse passando por um relacionamento abusivo e comecei a estudar sobre o assunto. Eu tive um namorado que ele fazia absolutamente tudo pra mim, né? Ele era extremamente carinhoso, me buscava nos lugares para eu não voltar sozinha, cozinhava pra mim, fazia massagem, ele era extremamente carinhoso comigo. Mas eu precisava tomar muito cuidado, como eu sou assim, eu precisava tomar muito cuidado da forma como eu conversava com o meu primo, porque ele tinha ciúmes. Então, eu comecei a me afastar um pouco do meu primo e evitar conversas com meu primo e também ficava preocupada. Então, se meu primo vinha conversar comigo, eu tinha que interagir ali, fazer eles interagirem para tentar ficar tudo bem. Só que não ficava. Quando eu chegava em casa, tinha briga. Depois ele começou a ficar bravo com a interação com a minha família. Então, eu comecei a evitar de sair com a minha família, de estar com a minha família junto com ele, porque isso ia causar atrito depois, e eu já sabia que isso ia causar atrito, não importasse como eu agisse. Então, como eu ficava muito tensa nessas reuniões, eu parei de ir, naturalmente, inconscientemente. Eu lembro que chegou um momento em que nós não podíamos ir num barzinho ou num restaurante que ele calculava a distância em que a minha cadeira estava da dele. E se ele considerasse que a minha cadeira estava um pouco mais distante do que o permitido na cabeça dele, aquilo dava briga. Parece loucura, né? Mas sim, então eu discutia com os meus amigos de coisa de besteira, coisas que eles não concordavam, e ele ia brigando comigo o caminho inteiro, porque eu queria ser amiga daquelas pessoas. E aí eu comecei a prestar atenção que não importava o que eu fizesse, eu ia me sentir mal. E em estado de alerta o tempo todo para que não acontecesse briga. E aí entrava a culpa, que a gente vai conversar disso depois em outro vídeo, né? O gaslighting e tudo mais. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é: fiquem atentos nos sinais de desconforto emocional que aquela pessoa causa em você. Teve há pouco tempo atrás, eu comecei a conversar com um rapaz, eu tô solteira, e comecei a conversar com um rapaz, e ele me chamando pra sair, querendo conversar, tomar um chopp. E em 3 dias de conversa, ele conseguiu me deixar extremamente tensa, porque ele me apertava na parede de uma forma, com as perguntas e as formas de falar comigo, que eu comecei a ficar tensa, né? Muito tensa. E aquilo já é um sinal de alerta que talvez aquela pessoa não seja certa pra mim, né? E aí cortei, acabou não acontecendo e é assim que acontece hoje. Mas fique atento com sinais de alerta, fique atento com sinais emocionais. Como essa pessoa faz você se sentir? Não é natural que você se sinta desconfortável, não é natural que você se sinta em estado de alerta o tempo todo, não é natural que você sinta medo, não é natural que você se sinta para baixo toda vez que aquela pessoa está presente ou que ela vem na sua mente. Lembra que tudo que você aceita durante esse tipo de relacionamento ecoa como efeito colateral. Mesmo que você termine esse relacionamento, dá muito mais trabalho depois se livrar desse efeito colateral. Fique atento aos sinais de alerta emocionais. Como é que essa pessoa faz você se sentir? E aí começa a encaixar com os outros sinais de alerta e perceba se você está no relacionamento abusivo ou não, tá bom? Procurem pessoas que façam você se sentir bem. Procure pessoas que façam você se sentir seguro, que façam você se sentir confortável, que a interação seja gostosa, respeitosa, mesmo quando vocês não concordam uns com os outros, tá bom? Fico aberta para perguntas, para sugestões de tema. Logo venho com outro vídeo também dessa playlist de relacionamentos abusivos. Acho que a gente precisa falar disso cada vez mais até que a gente aprenda e faça essa educação emocional, tá bom? Um beijo, a gente se vê por aí, tchau, tchau.